Bom dia, gente. Aqui é a professora Linda. Vamos continuar com as nossas aulas de goiaba e maracujá, nossa disciplina, certo? Como eu falei, nós vamos iniciar as aulas dessa semana sempre corrigindo as provas que vocês fizeram na semana anterior, certo? Então, aqui na nossa disciplina de goiaba e maracujá, foi a questão 3 da prova. Na implantação do pomar de uma fruteira, diversos pontos devem ser levados em consideração, como espaçamento, tipo da muda, cultivar escolhida, necessidade de quebra-vento, sistema de plantio, respeitando curvas de nível quando for o caso, dentre outras. Com relação à goiabeira, responda. Vamos para o item A. Para combater possíveis infestações por nematóides em substratos, a solarização pode trazer bons resultados. Em que consiste essa técnica? Certo? O que é a solarização? Certo? Nós falamos em sala de aula, mostramos esquemas e tudo. E o que seria? Nada mais é do que uma esterilização do solo, né? A partir da sua exposição ao sol, né? E colocando-se plásticos em cima para que aquela temperatura aumente a ponto de matar alguns agentes que possam fazer mal às plantas, como os nematóides. Então, o que é basicamente? Elevação da temperatura do solo, né? Através da submissão desse solo ao sol, exposição dele ao sol, né? Com o uso de plásticos, para que essa temperatura aumente a ponto de matar esses nematóides, ou ervas daninhas, quando for o caso. Tá? Basicamente isso. Item B. O espaçamento adotado para a goiabeira depende muito da realidade do produtor. Justifique essa afirmação levando em conta que os custos com insumos e tratos culturais em plantios mais e menos adensados, tá? Então, eu estou dizendo aqui que o espaçamento depende da realidade do produtor. Por quê? Se o produtor for mais tecnificado, se ele tiver mais capital, ele pode, né, usar um espaçamento maior, ou seja, mais plantas por área, porque ele vai ter dinheiro para comprar mais mudas, ele vai ter dinheiro para comprar mais aspersores, né, mais canos e etc, certo? Enquanto que o pequeno não vai ter. É basicamente isso, certo? O grande produtor também, o mais tecnificado, ele pode ter condições de comprar mais insumos, ele tem mais funcionários para dar conta de fazer poda em mais árvores, etc. Tá? E ainda relacionado com isso, que a gente discutiu isso bastante, até em sala de aula a gente começou a discutir isso, né? Sistemas menos adensados são mais lucrativos inicialmente. Essa afirmação está correta? Justifique. Sim, está correta. A gente, inclusive, também falou dela na sala. Aliás, perdão, está errada porque aqui está menos adensado, eu li errado, tá? Sistemas mais adensados são mais lucrativos inicialmente e os menos adensados não, tá? Os mais adensados, por que são mais lucrativos inicialmente? Porque tem mais plantas. Enquanto as plantas estão produzindo poucas, todas, e elas não ocupam a área toda, estão pequenas, você tem uma produção muito maior. Mas com o passar do tempo, elas vão começar a competir, não vão produzir tanto, vão precisar de mais podas, mais gastos, certo? Então, por isso, os mais adensados são mais lucrativos e os menos adensados não. Os menos adensados, inicialmente, eles são menos lucrativos e depois eles se tornam mais lucrativos, tá? Quando a planta já está produzindo suficientemente. Então, era isso. Agora vamos dar prosseguimento à nossa aula de hoje. Lembrando que nós vimos anteriormente até os conteúdos de amostra para análise foliar. É aqui, certo? Aí nós vimos os teores foliares e nós vamos continuar hoje com exigências nutricionais. Tá? Bom, vou colocar aqui um ponteirozinho para ir marcando o que for mais interessante. Cadê? Aqui. Pronto. Essa imagem já foi mostrada a vocês. Isso aqui é o básico, certo? Do guia de falta de nutrientes geral para todas as espécies, tá?
mas cada espécie tem sua particularidade. E por isso que a gente olha em todas as disciplinas, a gente vê quais os sintomas de cada um. Por exemplo, nesse semestre a gente já viu os sintomas do coqueiro, né? Aí vimos também o da gravioleira e agora estamos mostrando sintomas de deficiência da goiabeira, tá? Aqui essa primeira foto de deficiência é a deficiência de nitrogênio, ou seja, essa planta aqui tem todos os outros nutrientes fornecidos menos o nitrogênio. E aqui é uma planta normal. O que é que nós observamos? Folhas amareladas, iniciando pelas folhas velhas, que são mais amarelas do que as novas. Tamanho reduzido da planta. Duas características básicas de deficiência de nitrogênio. Tá? Ó, olha aqui a observação em negrito. Começa nas folhas velhas, certo? Elas apresentam conformação normal e o limbo, ou seja, a parte da folha mesmo, a parte abertinha da folha, de cor cítrica, ou seja, amarelada, em vez do verde das plantas que não são deficientes. A nervação, ou seja, as nervuras são ligeiramente amareladas, mas sem manchas. Aí vamos para fósforo. A face superior da folha, certo, do limbo foliar, apresenta uma coloração avermelhada, que progride do ápice à base, ou seja, né, do ápice das folhas até a base dela, da ponta até a base, tá? E das margens até as vizinhanças da nervura principal. Permanecendo verde apenas a porção próxima à nervura, ou seja, a nervura fica avermelhada e as partes que não fazem parte da nervura, né, não ficam, certo? Na fase final, toda a superfície ficava roxa quando essas plantas são submetidas à falta de fósforo. E, o que é importante, começa nas folhas velhas também, assim como o nitrogênio. Potássio. Folhas com numerosas manchas marrom avermelhadas, pequenininhas, né, pequeninas manchas aglomeradas conforme contorno variável. Com o progresso da doença, as manchas iam se fundindo, certo? Formando manchas maiores, mais escuras, tá? E aqui nós temos uma deficiência do nutriente que se nós estivéssemos na sala, eu ia mostrar para vocês, né? E perguntar, pedir para alguém adivinhar, certo? Isso aqui é um sintoma típico, né, da goiabeira, que é o que nós chamamos de anelamento. Ele é provocado pela falta de um nutriente muito importante para a planta, tá? É um macronutriente essencial, certo? Carotenoides, taninos e fenóis totais mostram indicativos para a caracterização do anelamento. Isso é como a gente vê que tem um anelamento, certo? Essa parte aqui tem a presença dessas substâncias, carotenoides, taninos e fenóis, tá? E bem, qual seria então o nutriente responsável por esse fator, certo? Do anelamento da goiaba? Seria o cálcio, tá? Com a deficiência de cálcio, os bordos das folhas ficam crestrados, ou seja, encarquilhados, certo? Encarquilhados em toda a sua extensão, porém acentua-se da base para o ápice, ou seja, da ponta, não, da ponta da base, né, da ponta da folha para o ápice. Isso provoca o anelamento dos frutos, que é muito comum, certo? E tem que ter muito cuidado com os períodos de estiagem, ou seja, de falta de água, em que a planta não consegue absorver bem o cálcio, certo? Então, isso é mais comum nesse período. O que é importante é que a goiaba perde totalmente o seu valor comercial, certo? Então, sempre o balanço de cálcio da goiabeira tem que estar muito bem feito, tem que se ver a necessidade de calagem, certo? Para o fornecimento desse cálcio, ou então de adubos mesmo, para evitar que isso aconteça, porque senão você vai ter um prejuízo muito grande, tá? Outro nutriente que é essencial para a goiabeira é o zinco, tá? E uma coisa importante é que como o zinco é um micronutriente, ou seja, a planta precisa dele em pequenas quantidades, não é isso? Então vamos lá, aqui ó, se tiver 0 zinco, nós temos um sistema radicular meio falhado. Se nós tivermos 2 miligramas por quilograma, né, ou decímetro cúbico de solo de zinco, nós temos um sistema radicular muito bem feito, tá? Se nós aumentarmos a dose, começa a ficar ruim, vai piorando e vai piorando, certo?
Então, gente, o que é importante para vocês saberem é que micronutrientes como zinco, boro e outros nós temos que adubar, a planta precisa, é muito importante, mas em compensação eles não podem ser aplicados em grandes quantidades. E por fim, para finalizar a aula de hoje, aqui é outro sintoma que eu pediria para vocês adivinharem na sala qual é. Então vocês podem pensar um pouquinho, certo? Pausar o vídeo e ver se vocês descobrem, tá? Mas isso na verdade não é deficiência. Isso aqui é a presença de nematóides, que no caso da goiabeira é o meloidógene, que é o nematóide das galhas, que provoca essas galhas, né, nas raízes da planta, tá? E esses nematóides, eles, como prejudicam o sistema radicular, eles fazem que a planta não absorva os nutrientes que ela precisa e provocam como se fosse sintoma de todos os tipos de deficiência juntos, que a planta não está conseguindo absorver os nutrientes. Então, aqui, ó, tem como se fosse deficiência de cobre, né? A folha avermelhada, tem como se fosse deficiência aqui dos bordos queimados, certo? Amarelada, só a nervura verde. Enfim, tem deficiência de nitrogênio, folhas amareladas, tem deficiência de enxofre, folhas novas amareladas, certo? Então você pode pensar que é deficiência nutricional porque você não vê a praga, mas se você pegar a raiz dessa planta aqui, você vai ver que na verdade eram nematóides. Então, muito cuidado com essa praga, tá? Até a próxima aula e um abraço.